Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. É uma alegria imensa estar aqui para a gente estudar juntos, para estudarmos juntos mais uma lição da nossa revista, que é Tão Grande Salvação, estudos sobre o homem e a redenção. Antes de darmos continuidade ou falar mais alguma coisa, quero lembrar que hoje, segundo domingo do mês de maio, assim como no Brasil, em outros países, em alguns países do mundo, se comemora o Dia das Mães. E eu quero, de modo especial, agradecer a minha mãe. Obrigada, mãezinha, pelo carinho, pela dedicação, pelo cuidado comigo. Quero agradecer também a minha segunda mãezinha, Dona Inês. Muito obrigado. Muito obrigado por cuidar tão bem de mim, viu? Muito obrigado. Não posso deixar também de parabenizar as mães da nossa igreja, da PIB de Ilhabela, a todas as mães que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ser mãe é uma dádiva. E que o Senhor venha acrescentar a cada dia mais na vida de vocês com sabedoria, com dedicação, lealdade, discernimento, muita força física e espiritual, saúde espiritual para poder cuidar dos seus filhos. Eu quero convidar os irmãos em casa, nossas mãezinhas, os filhos, os esposos, a nesse momento a gente estar orando para iniciar a nossa aula. Senhor, graças nós te damos. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio da vida, por esse momento único, Senhor Deus, que nós podemos estar estudando a Sua Palavra. Mesmo de uma forma assim, um distante do outro, Senhor, mas nós estamos ligados em Ti, ligados entre os irmãos na mesma fé. Nos dê sabedoria, Senhor, para a aula de hoje, para que a gente venha entender o propósito desse ensinamento, Senhor. Nos abre nossa mente, cuide de nós, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos estar estudando a aula de número 4 da revista, que é pecado. E eu quero convidar os irmãos a estar pegando suas Bíblias aí nas suas casas. O nosso texto básico de hoje é 1 João 3, de 1 a 6. Então, o livro de João, capítulo 3, versículo de 1 a 6, que diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem conheceis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aqui a revista nos indica algumas leituras. E o texto devocional está em Romanos 5, de 12 a 21. Os irmãos podem estar lendo depois também. E o nosso versículo-chave, como nós acabamos de ler, fica em 1 João 3, 4, que eu quero repetir para os irmãos aqui, com os irmãos. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O objetivo da lição de hoje, da lição 4, é que a gente venha entender o conceito bíblico do pecado. Que a gente venha reconhecer as implicações do pecado para si e para toda a humanidade. Quer dizer, valorizar a obra de Cristo. Estudar a respeito do pecado a fim de lutar contra ele. Reconhecer a ação redentora
de Cristo na própria vida. Antes de a gente dar continuidade aqui no nosso texto, eu gostaria de rapidamente dar uma recapitulada na aula passada, que foi a aula 3, que foi muito bem exposta pelo nosso irmão Eduardo na aula passada, no domingo passado. Nós vimos o homem e o seu corpo. E a Bíblia diz assim, na Bíblia relata que, ao criar o homem, Deus fez de uma forma individual, particular, especial. Foi a coroa, a obra-prima de toda a sua criação. O homem e mulher, desde o princípio, foram criados como são hoje, ou seja, carne e osso. Desta forma como nós somos hoje, Deus criou Adão e Eva, assim como nós somos hoje também. Portanto, não são resultados de uma evolução ou de qualquer outra teoria que contraria a criação divina. Ou seja, meus irmãos, nós não viemos de uma explosão, nós não viemos do Big Bang, nós viemos da criação, das mãos do Senhor. Nós vimos também na aula, durante a aula passada, o corpo antes do pecado, o corpo depois do pecado, o corpo no Antigo Testamento, o corpo no Novo Testamento. Nós também vimos aqui sobre os cuidados com o nosso corpo, que no que diz respeito à alimentação, vestuário, saúde. Pecado contra o corpo. Diz que o corpo não tem poder para pecar por si mesmo, mas a lei do pecado que opera em todos os homens usa os membros do corpo humano para fazê-lo pecar. E aí aqui nós vimos as maneiras de pecar contra o corpo, que é pela visão, pela audição, pelo paladar, pela fala, pelos pensamentos nós pecamos. E tem alguns tipos aqui, tipos de pecados contra o corpo, que é a prostituição, o homossexualismo, os vícios. Mas nós também vimos a redenção do corpo, que é a ressurreição do corpo, a transformação do corpo. Nós vimos a consagração do nosso corpo, que o nosso corpo, ele não deve ser a sede do pecado. Ele deve ser oferecido como sacrifício e deve ser uma maneira de glorificar a Deus. O nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus. Ele precisa ser santo. A santificação vem através da comunhão com o Espírito de Deus, mediante sua presença permanente no santuário que é o corpo do crente. Amém, irmãos? Então agora a gente vai dar início de fato da nossa lição de hoje, que é a lição 4, que é o pecado. Que é o pecado? A palavra pecado é traduzido do latim peccatum, cujo sentido é falta, ação má, erro ou crime. No vocabulário bíblico, o termo significa errar o alvo, no sentido de não alcançar o padrão estabelecido por Deus. Então hoje nós vamos estudar alguns conceitos. São 4. A origem do pecado, 4 respostas bíblicas para o pecado, conceito de pecado no mundo atual e consequências do pecado de Adão para a raça humana. Então vamos iniciar aqui. Origem do pecado. Então vamos à origem do mal. O problema da origem do mal que está no mundo tem sido considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. Então pergunta-se: se Deus é bom e criou todas as coisas, como explicar o mal? Se Deus é soberano e todo-poderoso, como entender o império das trevas? Teólogos, pesquisadores e estudiosos têm sido unânimes em atribuir a origem do mal a uma rebelião que houve no mundo angelical. Deus
criou um exército de anjos e todos eram bons ao sair das mãos do Criador. A gente pode testificar o que eu acabei de ler em Gênesis 1:31, Neemias 9:6, em Salmos 148, de 2 a 5, e em Colossenses 1:16. Então agora eu quero convidar os irmãos a estarem pegando suas Bíblias, para a gente estar acompanhando junto alguns textos bíblicos, certo? Então vamos iniciar em Colossenses 1:16. Colossenses, livro de Colossenses 1:16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou um exército de anjos e todos eram bons ao sair das mãos do seu Criador. Tudo foi criado por ele e para ele, irmãos. Vamos continuar nossa lição para entender. Mas houve uma queda no mundo angelical, em que legiões de anjos se separaram de Deus. O tempo exato dessa queda a gente não conhece. No entanto, alguns textos bíblicos fazem clara alusão a esse fato. E nós vamos ver isso em Isaías 14, de 12 a 15. Convido os irmãos novamente, a gente está buscando o livro de Isaías 14, Isaías, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Vamos lá. Isaías 14, 12 a 15. Que diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste derrubado por terra, tu que debilitava as nações? E tu dizias no seu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, aos quais profundo do abismo, o mais profundo do abismo. Essa é uma resposta da palavra de Deus a tudo que nós lemos aqui. Os irmãos também vão estar encontrando textos que nos faz menção ao que nós lemos, a queda desses anjos, em Ezequias 28, 13 a 19, 1 Timóteo 3, 6, 2 Pedro 2, 4 e em Judas 6. Toda a criação é divina. Tudo que sai das mãos de Deus é perfeito. Porém, os anjos se rebelaram. Vamos ao segundo tópico da origem do pecado. Vamos lá. A soberania de Deus e o mal. A primeira pergunta que se deve encarar quando confrontamos a soberania de Deus com o mal é: se Deus é absolutamente soberano em poder, então por que Ele, com um só movimento de sua mão, não elimina completamente o mal da sua criação? O fundador do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, Levi Schaefer, sugere uma resposta para isso que nós acabamos de ler. O mal no mundo não é um acidente ou uma coisa que não tenha sido prevista por Deus, pois nesse caso ele não poderia prever como ele prevê o seu fim. O mal deve seguir o seu curso e fazer a sua demonstração total para que possa ser julgado. Não como uma teoria, mas como uma realidade concreta. Em Gênesis 15, 16 diz assim: porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus.
O trigo e o joio devem crescer juntos até o final dos tempos. A gente pode testificar isso em Mateus 13:30. Ele designou um dia no qual julgará o mundo com justiça através do homem que destinou. E o homem do pecado será revelado apenas na hora designada por Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Assim, temos a revelação de que o mal deve continuar junto com o bem até que cada um realize o seu fim determinado. Que o mal será julgado e destruído para sempre é o testemunho certo das Escrituras. Eu convido os irmãos a estar lendo em Apocalipse 20:10. Para a gente testificar o que a gente acabou de ler aqui. Vamos lá. Apocalipse 20:10, que diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Irmãos, isso é uma promessa de Deus. Terceiro item da primeira parte, da origem do pecado, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitas especulações foram levantadas através dos séculos sobre essa árvore, e que nós podemos ver isso em Gênesis 2:17. Vamos lá na nossa Bíblia, em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela, certamente morrerás. A primeira coisa que temos a considerar é que a árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo. Não no sentido de que ela não tenha existido de fato, mas que ela representava algo abstrato. Um introdutor bíblico e comentarista bíblico é Derek Kidner. Para ele é o seguinte: é ocioso perguntar qual poderia ser o seu sentido em si mesma. Este foi o erro de Eva. A árvore desempenha o seu papel na oportunidade que dá, e não nas qualidades que possui. Como uma porta cujo letreiro anunciava apenas o que há no outro lado dela. Pode não ter havido nada de excepcional naquela árvore, por ter sido semelhante a muitas outras árvores. Ela pode ter se parecido com outras também no jardim. Distinguia-se pelo fato de que sobre ela estava a expressa proibição de Deus. Essa árvore era o alvo estabelecido pelo Senhor Criador, mas o homem errou esse alvo. Em que consiste o mal? De acordo com o que estudamos, a essência do mal está em não crer, não entender, não obedecer à proclamada, explícita e ouvida ordem ou vontade de Deus. A essência do pecado é a desobediência à ordem de Deus. Isso a gente leu já em 1 João 3:4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidades, porque o pecado é iniquidade. Alguém resumiu da seguinte forma: quando o homem prova da árvore e morre, é o fato de desobediência a Deus que gera a morte, e não a ação do fruto sobre ela. Não é o fato de comer, mas é a desobediência. A queda de Adão e Eva se deu pela desobediência. Agora, irmãos, nós vamos ler aqui, vamos estudar 4 respostas bíblicas sobre o pecado. E aí nós dividimos em 4 partes essas respostas. 4 respostas bíblicas do pecado, para o pecado.
Então, o primeiro é o pecado e a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus para o homem. Nós temos alguns textos que os irmãos podem estar acompanhando nas suas revistas. Eclesiastes 7:29, que diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória é que formei e fiz. Então essa é a primeira resposta do pecado e a incapacidade de alcançar o padrão estabelecido por Deus para os homens. Segundo, a queda da lei divina é pecado. Isso nós vemos em Tiago 2:10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Terceiro, todo pensamento mau é pecado. Isso nós podemos ver em Mateus 2:28 e Mateus 15:19-20. Diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Porque o coração, que é do coração, que procede os maus pensamentos. Quarto item. Pecamos quando sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos. Tiago 4:17 e Romanos 3:9. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Sendo assim, irmãos, concluímos que o pecado é a tendência humana para desviar-se da ordem dada por Deus e estabelecer-se na sua própria posição, indo por seu próprio caminho, cada um tomando aquele caminho que acha que está certo. Aqui, irmãos, nós encerramos a primeira parte do estudo. E na sequência, eu convido os irmãos para estarmos indo para a segunda parte do estudo e a conclusão do mesmo.